Oi pessoal, tudo bem? Eu conheço muitas pessoas que, apesar de acreditarem em Deus, apesar de confiarem em Deus, imaginam que Deus, por ser muito grande, muito poderoso, por ser eterno, não tem tempo de se preocupar com os problemas individuais de cada um. Não tem como gerenciar as angústias individuais de cada ser humano. E é sobre esse assunto que eu quero ter uma conversa do alto com vocês hoje. Vai pro céu ou pro inferno, e essa decisão de para onde você vai. Para começar a falar desse assunto, eu quero ler com vocês alguns trechos do Salmos 139. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vocês sabem que aqui nesse canal, tudo que nós dizemos está baseado na Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nós acreditamos que ela é a palavra de Deus e é por isso que a gente sempre se baseia nela. Vamos começar pelo Salmo 139. Se você tiver uma Bíblia aí perto, pode abrir também. Olha, aqui na minha Bíblia diz assim: o Senhor me examina e conhece todas as coisas ao meu respeito. Todas. Sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo que eu faço. O Senhor sabe tudo que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca. Vejam só. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Tem muito mais coisa no Salmo 139, mas eu quero pular para o versículo 13, que diz assim: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Gente, peraí, para tudo. Para tudo. Será que esse Deus, que conhece todos os meus ossos, que me formou no ventre da minha mãe, que conhece cada um dos meus pensamentos e todas as palavras que eu vou dizer antes mesmo que eu as pronuncie, será que ele não tem tempo para mim? Será que ele está soberbado com tantas demandas? Será que ele não consegue zerar a caixa de e-mail? Não. Não, gente. O nosso Deus, ele tem todo interesse de se relacionar com a gente. E como é que ele poderia querer se relacionar com a gente? Sugerir, deixar muito claro na Bíblia que ele quer se relacionar com a gente se ele não pudesse arcar com esse relacionamento, se ele não pudesse corresponder, se ele não pudesse dar um feedback. Sim, ele pode dar um feedback. Na verdade, ele não tem problema nenhum em dar feedback. Quem temos problemas somos nós. Nós, seres humanos, sim. Nós temos muitas vezes desdenhado de Deus. Nós temos muitas vezes deixado Deus em segundo plano. E apesar de muitos de nós dizermos que amamos a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, na vida real, na prática, ele está escanteado. A gente deixa ele mais para lá. A gente se preocupa primeiro com as nossas demandas daqui, da terra. Mas é sobre esse Deus que nos vê, mas não só nos vê assim, olha, lá está José, aquela formiguinha, encontrei ela ali na multidão. Não é tipo, onde está o óleo, não, gente. Deus, ele conhece você individualmente. Ele sabe o que você está pensando agora, nesse momento. Ele lembra daqueles últimos pensamentos que passaram na sua cabeça antes de você dormir. Você de olhos fechados, coisa que nem o seu travesseiro sabe. Deus sabe. Ele sabe. Você é especial para ele. Você é alguém de muito valor para Deus. E olha só, a Bíblia está recheada de passagens, de momentos, de versículos que nos mostram isso, que nos provam isso. E eu quero deixar hoje, nesse vídeo, alguns desses versículos para você. Por quê? Porque eu sei que na nossa vida diária, quando os nossos problemas aparecem, quando a nossa alma começa a ficar angustiada, a gente tende a se esquecer disso ou a duvidar disso. Isso é natural do ser humano.
Isso é natural da nossa alma, é a nossa tendência. Mas nós que temos a Cristo, nós já sabemos, eu já disse isso em vídeos passados, eu posso até deixar no card aqui pra vocês, que a gente não é guiado pela alma, muito menos por sentimentos. A gente é guiado pelo que a palavra nos diz. Nós vamos de acordo com a nossa fé. E o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia fala de Deus a nosso respeito? Como Ele nos vê, como Ele nos enxerga, é nisso que a gente vai acreditar, é nisso que eu acredito. E eu lhe encorajo hoje a anotar esses versículos sobre os quais nós vamos falar, para que quando a sua alma, porque todo ser humano passa por isso, você e eu, quando a sua alma ficar abatida, quando você se sentir rejeitado, quando você se sentir, sabe assim, o último ser humano, aquele sentimento de solidão, ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém sabe pelo que eu estou passando, aí você vai se lembrar, Deus sabe. Não só sabe, mas Ele está ali com você. Ele conhece você em todos os sentidos. Ele conhece você psicologicamente, fisicamente. Ele sabe, Ele conhece todas as salas escuras do seu coração. Aquelas coisas que você não teve coragem nunca de dizer a ninguém, que você não teve coragem de abrir para ninguém, Deus conhece. Aquelas sensações que você tem, que você não sabe nem descrever, Deus conhece cada uma delas. E Ele está disposto a se relacionar com você. Então vamos ver outros versículos. Ele quer se relacionar com você. Vamos ler Provérbios 3 e 6? Provérbios 3 e 6 diz assim, ó. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja bem, Ele já conhece os seus caminhos, Ele já conhece as suas veredas, Ele já sabe por onde você vai andar. Mas quando você reconhece o Senhor, quando você diz, Senhor, vem para perto de mim, vamos ter um relacionamento aqui, aí Ele vai consertar, Ele vai ajeitar coisas que você não consegue consertar, mas Ele, pelo seu poder, pode consertar, certo? Tem outro versículo aqui, vamos lá, eu quero ler com vocês um muito especial, Hebreus 11, 6. Vamos para Hebreus 11 e 6, que diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Então, a base de tudo para começar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com alguém que já te conhece tão bem, que já te ama tanto, mas que você ainda não conhece bem, e por isso não confia tanto que Ele está olhando para você, que Ele está cuidando de você. Para esse relacionamento funcionar, a premissa é fé. Veja, sem fé não dá para você agradar a Deus. Porque como você vai agradar a Deus se você nem crê que Ele existe? Você tem que crer que Ele existe e que Ele é capaz de lhe recompensar. Ele é capaz, olha o que a Bíblia diz, de recompensar aqueles que sinceramente o procuram. Então tem recompensa para aquele que busca a Deus. Tem recompensa. Outro versículo que a gente tem também, que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto, é Gênesis 45, 1 a 8. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas como é que Deus vai conseguir, nesse mundo de sei lá quantos bilhões de habitantes, que eu nem sei mais quantos tem, olhar para cada um, pensar em cada um, cuidar de cada um nos mínimos detalhes? É muita gente. Realmente, é muita gente. Realmente, são muitos bilhões de pessoas. Mas uma coisa nós temos que entender. As coisas do alto, o nome desse canal é Conversas do Alto. Justamente para você entender que a gente não está falando de nada daqui. Nós não estamos falando do plano natural das coisas. Nós não estamos falando de pessoas limitadas, que têm força limitada, que têm psicológico e inteligência cognitivo limitados. Nós estamos falando de Deus. E no plano espiritual, muitas coisas, ou todas as coisas que não são possíveis no plano natural, se tornam perfeitamente possíveis. Então é inútil você querer mensurar coisas que acontecem no mundo espiritual através da sua lógica humana natural, certo? Você não vai medir Deus com a régua humana. Por quê? Porque Ele está em outro plano, certo? Então não fique tentando pensar como é que isso vai acontecer, porque pensar nos obstáculos e nos empecilhos, porque esses obstáculos e esses empecilhos só são dificuldades para mim e para você, que somos humanos. Para Deus isso tudo desaparece. E Ele tem um plano traçado para mim e para você. Você viu no Salmo 139. Mas vamos aqui para Gênesis 45, para a gente ver isso na prática, na vida de uma pessoa na prática. Um exemplo, tá certo? Isso aconteceu na vida de José.
Depois você pode procurar, se você não conhecer, ler sobre a vida de José, tá lá no final do livro de Gênesis, a gente vai ler só um trechinho aqui. Diz assim: então José disse a seus irmãos, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Para tudo. Vocês têm que conhecer a história de José, não dá tempo de falar nesse vídeo sobre essa história, mas quando vocês lerem sobre ela, vocês vão lembrar que José ele foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo para uma terra estranha. E, como se não bastasse, os irmãos dele ainda foram para o pai e inventaram a história. José foi morto pelos animais e tal, e o pai dele achou que o filho estava morto. Depois de muitos anos, José se reencontrou com os irmãos e perdoou. Por que José perdoou? Porque José estava vendo as coisas pelo plano espiritual. José não estava raciocinando no plano natural. Ora, no plano natural, eu tenho minhas irmãs. Se elas me vendem para alguém e dizem para os meus pais que eu morri, gente, não tem como eu achar que isso foi uma coisa boa, não tem como eu achar que isso foi uma coisa legal e que isso foi algo que eu deva perdoar. Não tem acordo. Mas José tinha intimidade com Deus, se relacionava com Deus. E por isso ele entendeu que no mundo espiritual aquilo ali fazia todo sentido. Por quê? Vamos continuar aqui. Porque diz assim, ó. José falando para os irmãos: não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. José, depois de muitos anos, foi a pessoa que livrou os irmãos, o pai e toda a comunidade de Israel, naquele tempo eram poucos, né? Mas ele livrou toda a família de Jacó, o pai dele, da morte. Porque ele foi vendido, depois ele foi ser governador do Egito. E se ele não estivesse lá, no período da fome, o povo tinha sido dizimado. No mundo espiritual, Deus tinha um plano. E o plano de Deus obteve êxito. Só que até José entender esse plano, se passaram muitos anos. No mundo natural parece que estava tudo desconectado. Mas no mundo espiritual estava tudo acontecendo. A gente sabe o fim da história. O fim da história é que o povo de Israel não foi dizimado. E o plano de Deus se cumpriu. Então, olha só o que José diz aqui, ó. Deus me enviou adiante de vocês para preservar sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Gente, no mundo espiritual é muito louco. No mundo espiritual, a lógica é completamente outra. Mas isso daí não é pra gente entender, não precisa a gente entender, nem adianta querer entender. A gente tem é que confiar. Se você conhece a Deus, você confia. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você precisa confiar em Deus para poder exercitar essa fé de que tudo vai funcionar. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja entendendo. Mas se você conhece a Deus, então você confia, tá? Vamos ver outro versículo aqui que fala sobre isso. Mas antes vamos recapitular. Então Deus, ele tem planos a nosso respeito. Vocês viram aqui claramente na história de José. Deus nos conhece por dentro e por fora. O que a gente pensa, o que a gente fala, como nós éramos quando ainda éramos um feto. Certo? Nós então não estamos vivendo às cegas. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos assim desgovernados, vivendo a entregues à própria sorte. Não. Deus desenhou, Deus tem um plano para a minha vida. Entendam, Deus é um Deus de plano. Nada é aleatório. Deus, ele tem propósitos. E qual é a nossa função? É expressar para Deus que nós queremos nos alinhar aos propósitos que ele tem para a nossa vida. Que nós não queremos um plano B que nós mesmos vamos traçar. Nós queremos o plano dele. Porque a gente sabe que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É bem melhor do que a nossa. Você sabia que a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua? Peraí que tem um versículo que diz sobre isso também. Olha só. O versículo que diz sobre isso. Isaías 43, aliás, Isaías 55. Vamos lá para Isaías 55. Versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos, aqui é Deus falando, tá? Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Gente, Deus é muito lindo. Quer dizer que eu fico aqui um tempão, vou fazer assim, planejando meu 2020. Vamos falar só do 2020. Quem não fez 1 milhão de planos para 2020? Mas os planos de Deus para a sua vida são diferentes e para o seu 2020 também.
certo? E os planos de Deus, gente, eles são, como diz aqui a palavra, muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha a diferença. Cabe a nós escolher. A gente sempre está falando de escolha aqui nesse canal, de livre arbítrio. Então escolha. Se você quer viver a partir do que você planeja, a partir do que você quer, ou se você quer ir pelos planos de Deus. Se você quer entregar para Deus a sua vida e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está vendo lá na frente. Eu quero ir através dos seus planos, eu quero ir pelo seu caminho. Bom, a escolha é nossa, né? A escolha sempre é nossa, gente. Quando se trata de cristianismo, a escolha sempre é nossa. E glória a Deus por isso, né? Só que tem uma coisa, para você confiar, como a gente tinha falado, você tem que conhecer. E na Bíblia, quando se fala em conhecer, não é saber quem é. Como se você dissesse assim, você sabe quem é, você conhece o presidente da República? Ou você conhece a mãe daquele meu amigo fulano? E você diz, eu sei quem é. Não é isso. Conhecer na Bíblia é ter intimidade, é ter relacionamento, tá? Conhecer no sentido de andar junto. Então, veja bem, para você confiar em Deus, você precisa conhecer. Porque a partir do momento que você conhece, você já sabe o que Ele fez na sua vida. Você tem um relacionamento, você tem experiências com Ele. Depois que você tem experiências com Deus, gente, quem é que pode dizer para você que Deus não existe, ou que Ele não é capaz de fazer, ou que Deus não fala, ou que Deus não responde a oração, se você teve suas experiências com Ele? Ninguém. Ninguém. Então, um exemplo disso foi Jó. Vamos lá para Jó? Jó 42, 1 e 2. Para a gente ver também outro exemplo de alguém que achava que conhecia a Deus muito bem, mas na verdade não conhecia, ele só sabia quem era. Olha, diz assim, Jó 42, versículo 1 e versículo 2. Então Jó respondeu ao Senhor, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. Aí eu digo para você, isso aqui é Jó 42, o último capítulo do livro de Jó. Quando Jó estava no capítulo 1, já dizia assim o livro, Jó era um homem temente a Deus. Como é que Jó, no capítulo 1, já era temente a Deus? Já era um homem reto, um homem bom, um homem de princípios. E no capítulo 42 é que ele está dizendo, antes eu não sabia, agora é que eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Olha só o que Jó diz aqui no versículo 3. Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. Jó, ele não tinha nem ideia de quem era Deus em termos de relacionamento, de intimidade. Ele conhecia Deus de ouvir falar, ele era um homem reto, íntegro, etc, etc, mas ele não tinha relacionamento com Deus. Aí, no final do livro, depois que ele passou por tudo que ele passou, que também é uma tarefa de casa se você ainda não leu o livro de Jó, para você poder entender, então Jó caiu a ficha. Agora sim, eu sei que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, porque eu conheço a Deus agora e posso dizer, eu sei quem Ele é. Olha a diferença, gente, olha a diferença. E para terminar, eu queria ler com vocês Isaías 43, 13, que a gente não pode terminar com outro versículo que não seja esse, porque esse versículo, gente, ele é fenomenal. E ele diz onde é que ele tá, deixa eu ver aqui, Isaías 55, olha aqui, marquei tudo. Tá aqui, Isaías 43, 13, olha o que que diz. Preste atenção. Quem conhece Deus, como é que é? Olha o que Deus falou. Muito antes de o mundo existir, desde a eternidade eu sou. Isso foi o Senhor falando, Deus falando. Ninguém pode livrar alguém da minha mão, Deus falando. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se você conhece a Deus, se você anda com Ele, você sabe quem Ele é, você tem experiências com Ele e você começa a descansar. Porque você tem certeza de que Deus vai cumprir os planos dele na sua vida.
E quais são os planos de Deus para sua vida? E agora? Tudo bem, ele vai cumprir os planos dele para minha vida, mas e quais são? Olha, eu vou dar um pequeno spoiler dos planos de Deus para sua vida, tá? Um pequenino spoiler, você não se acostuma muito não. Olha só o que Deus diz sobre os planos de Deus para mim e para você. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vós, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Então assim, uma coisa maravilhosa, não são planos de sofrimento, aleluia, são planos de bem. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês clamarão a mim e eu ouvirei e responderei às suas orações. Gente, Deus tem planos de bem. Deus não tem planos de mal, de sofrimento. Ele quer o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Por quê? Porque nós não temos uma visão panorâmica do nosso futuro. A gente sabe, a gente projeta que vai ser assim, que vai ser assado, mas na verdade nós não sabemos. Então a gente começa a tomar decisões baseadas em suposições. Mas Deus não, ele já sabe. Às vezes você conhece uma pessoa e a partir do que você conhece dela, do que ela quer mostrar pra você, você começa a tomar decisões. Mas você não sabe exatamente quem ela é. Deus é que sabe. Então, às vezes, Deus tira uma pessoa da sua vida, por exemplo, e você fica assim super chateado, super deprimido, mas na verdade Deus estava te livrando, porque Ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Então não tem coisa melhor do que a gente confiar em Deus. E quer saber de uma coisa? Pode confiar em Deus. Ele não está longe. Deus está perto. Ele me escuta. Ele te escuta. Ele me ama. Ele te ama. E Ele nos trata de uma forma única, personalizada. Cada vez que você estiver disposto a falar com Deus, Deus está disposto a ouvir você. Cada vez que você quiser chorar nos pés de Jesus, Jesus está disposto a lhe consolar e a enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Você não está sozinho, você não está à deriva, você tem um Pai, você tem um Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.